Agosto é o mês da visibilidade lésbica e a gente vai encerrar esse mês contando uma história de lesbofobia aterrorizante que aconteceu aqui no Distrito Federal. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o caso da conselheira tutelar que revitimizou uma menina que já tinha sido vitimada pelo pai. A gente vai falar sobre esse caso absurdo que aconteceu aqui no Distrito Federal, que foi um caso tanto de lesbofobia quanto de intolerância religiosa, partindo de uma conselheira tutelar que, horas, quem diria, né? É uma conselheira tutelar crente. A gente vai falar sobre isso, sobre o que foi esse caso e sobre as consequências dele nesse vídeo aqui. Mas antes da gente dar seguimento para o vídeo em questão, eu quero pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Você pode fazer isso tanto se tornando um membro daqui do canal, quanto também me ajudando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão, que está aparecendo aqui embaixo. Dessa forma, você contribui financeiramente todos os meses para que esse canal continue funcionando. Mas agora que eu já dei a minha mendicância, vamos para o assunto em questão, que é o que fez você clicar nesse vídeo. E já vou dizer que eu vou tentar falar sobre isso da forma mais leve possível, porque o assunto é muito pesado. Bom, vamos lá. O que eu vou contar pra vocês não aconteceu agora. É um caso que aconteceu no ano passado, mas só nesse mês de agosto de 2025 é que veio à tona. O caso em questão é de uma jovem, né, de 17 anos... 17 ou 16? Acho que é 17. O caso se sucedeu da seguinte forma. A adolescente de 17 anos foi atendida na UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento de Sol Nascente. E ela foi atendida por uma conselheira tutelar chamada Cláudia Damiana. Grave o nome dessa escrota, tá? Grave o nome dessa escrota, porque, nossa, que raiva dessa mulher. Enfim, durante o atendimento, a jovem de 17 anos relatou ter sofrido abuso pelo próprio pai. E quando eu digo abuso, é exatamente esse tipo de abuso que vocês estão pensando. É abuso de ordem sexual pelo próprio pai. Então, uma história muito pesada, uma violência muito grande vivida por uma adolescente. E a adolescente disse que não só sofreu com esse tipo de abuso, como também sofreu alguns abusos psicológicos pelo pai. Ao ouvir isso, né, a conselheira tutelar, Cláudia Damiano, resolveu dizer para garota que ela estava em pecado. E aos olhos de Cláudia Damiana, a jovem estaria em pecado por ela ser lésbica. E esse era, inclusive, o motivo pelo qual ela estava sofrendo essas violências vindas do próprio pai. Ela estava sendo vítima de lesbofobia dentro da casa dela. E da forma mais cruel possível, né? E aí foi isso. Ela estava procurando um acolhimento, ela contou a história dela, buscando que ela pudesse ser acolhida, que ela pudesse ter o seu caso sendo levado a sério, que ela pudesse ter alguma resolução para essas violências que ela vinha sofrendo, e ela só sofreu mais violência. Ainda mais porque provavelmente em algum momento da conversa, a garota relatou que ela era ateia, que ela não acreditava em Deus. Talvez porque, né, a própria Cláudia Damiana estava falando que a menina estava em pecado, né? Mas enfim, a partir disso sucedeu uma série de ataques, tanto lesbofóbicos quanto ataques de intolerância religiosa, e no caso aqui pela falta de religião, pelo fato da menina ser ateia, né? E aí, gente, eu vou falar aqui algumas das coisas que a Cláudia disse para essa menina. Ela disse pra menina que ser lésbica e ateia é coisa do demônio. Ela também disse que os relatos da jovem eram um pecado, que o que ela estava contando era um pecado. Ela disse pra menina que ela precisava ler a Bíblia, e ela disse pra menina também que ela, Cláudia Damiana, iria provar pra menina que Deus existia.
Isso são só algumas das coisas que a gente tem uma ideia, assim, né, do que veio a público, do que ela disse. Mas com certeza teve muito mais coisa que não veio a público. Até porque essa agressão que essa conselheira tutelar estava jogando em cima dessa garota de 17 anos chegou ao ponto dessa conselheira começar a mostrar fotos de jovens que tinham se automutilado para a garota. Então, foi uma pressão psicológica absurda. Foi uma revitimização dela, e não só uma revitimização, como também uma dobrada da aposta, né? A menina foi buscar acolhimento, recebeu violências, recebeu frases completamente absurdas, recebeu mais pressão psicológica e ainda recebeu traumas, né? Traumas de ter visto imagens que ela não precisava ter visto. A gente está falando de uma jovem que estava passando por uma situação completamente desestruturante, uma situação que já era violenta por si só, que estava desamparada, que já estava em sofrimento psicológico e que teve esse sofrimento psicológico agravado por uma pessoa que recebe dinheiro do Estado para atender jovens, para tentar melhorar a vida de jovens que estão passando por diversos problemas nas suas vidas. O conselheiro tutelar tem como função proteger as crianças e adolescentes, proteger a infância e a adolescência. Tem como função prezar pelo bem-estar desses jovens. E o que essa conselheira tutelar fez foi agredir psicologicamente uma adolescente. E agredir com base na religião dela. Ela pegou os preceitos religiosos dela e levou para a sua atribuição de Estado, né? Ela é uma funcionária pública que foi eleita, né? Porque conselheiros tutelares são eleitos. Então ela foi eleita para assumir esse cargo público, para receber dinheiro público, e o que ela está fazendo com esse dinheiro público é justamente fazer uma evangelização. Aqui se faz muito necessário que a gente pense sobre a importância do Estado ser laico, porque uma das maiores mentiras que a gente tem no nosso país é essa do Estado laico. O Estado não tem como ser totalmente laico quando a gente tem uma bancada evangélica, a bancada da Bíblia, atuando na Câmara dos Deputados. Quando a gente tem senadores que se elegeram justamente por conta de toda a base religiosa deles, por eles justamente dizerem que vão legislar em favor dessa base religiosa deles. A gente tem vários políticos que cada vez mais usam do artifício da religião de ludibriar as pessoas com a fé para poder assumir cargos, públicos, tanto cargos que vêm de eleição, quanto depois cargos que são comissionados que vieram pela eleição de outra pessoa e por aí vai. Então a gente tem essa evangelização absurda tomando conta dos nossos cargos públicos, chegando ao ponto, inclusive, de ter professores, diretores e tudo mais que incentivem que tenha um momento bíblico no intervalo nas escolas e por aí vai, né? E é isso, é pautando na religião católica evangélica, é pautando no cristianismo, ignorando que vários outros jovens têm outras crenças, que vários outros jovens podem ser de outras religiões que não sejam cristãs e que vários outros jovens simplesmente não tenham religião, não tenham fé e precisam ser respeitados na sua não fé também. E como consequência dessa revitimização, o que aconteceu foi que após essa consulta com a Cláudia Damiano, com essa conselheira tutelar totalmente escrota, irresponsável e criminosa, essa adolescente atentou contra a própria vida. Ela tentou o autoextermínio, né? Felizmente ela não conseguiu. E é isso, gente.
O que essa conselheira tutelar fez foi tentar praticar uma cura, né, uma cura lésbica e uma, e uma evangelização em cima dessa adolescente. Revitimou ela, não acolheu ela, basicamente disse que a culpa dela estar sofrendo essas agressões eram por ela ser quem ela é, que ela deveria deixar de ser quem ela é, isso em cima de uma jovem já fragilizada, o que levou quase a ida dessa jovem, né, a passagem dessa jovem dessa vida, né. Então, assim, foi um ato criminoso, violento de diversas formas. E esse caso é muito elucidativo para a gente mostrar não só o quanto que a gente carece de fato de uma laicidade aqui no Estado, né? Quando eu digo Estado, estou falando do Brasil como um todo, como também a gente carece de uma responsabilização maior em cima dos religiosos, em cima dos crentes. Eles não podem se valer da liberdade religiosa para atentar contra a liberdade de outros indivíduos, a liberdade de não crença, a liberdade de diferentes crenças ou mesmo a liberdade de poder exercer a sua identidade LGBT livremente. Então, a gente tem pessoas se pautando justamente de algo que é um princípio muito forte da laicidade do Estado, que é justamente a liberdade religiosa para cometerem crimes em nome de uma religião. Vale lembrar vocês que a fé que vocês têm, a religião que vocês têm, diz respeito a você, diz respeito aos seus iguais, ao que vocês acreditam e confessam em templos, mas não dizem respeito a como que a vida em sociedade deve seguir. Não é a sua fé que deve guiar como outras pessoas irão viver as suas vidas. Não é a sua fé que vai determinar o que é pecado para outras pessoas. O que vai determinar o que é de direito de outras pessoas. A sua fé, a sua religião não deve, de forma alguma, esbarrar em qualquer ordem do Estado. Até porque você que está me assistindo não iria gostar que uma outra religião fosse tida como a norma. Se você que está me assistindo for uma pessoa cristã, você não iria gostar de, ao ser atendido, de ao buscar um acolhimento em algum serviço público, você ouvisse, por exemplo, que você deveria ler o Alcorão, que você deveria seguir Alá, que você deveria seguir os orixás, que você deveria seguir as divindades do budismo, ou que você deveria abandonar a sua fé. Se você sabe o quanto que isso seria violento com você, você sabe o quanto que é violento pressionar as pessoas para que elas tenham uma fé que não é a delas. O quanto que é violento você pressionar as pessoas que não possuem nenhum tipo de fé, que elas passem a professar um tipo de fé. E aqui é importante a gente até falar um pouco sobre essa questão do ateísmo, né? Porque muitas pessoas que são de outras religiões que não é cristã também têm muitos problemas com ateus. É muito difícil que pessoas que são ateias saiam do armário enquanto ateus, né? Isso é extremamente difícil, até porque geralmente numa sociedade tão voltada para o cristianismo como é a sociedade brasileira e que preza muito fé, às vezes nem é exatamente a fé cristã, mas que preza muito que as pessoas tenham uma fé em alguma divindade, a pessoa ateia, ela fica numa solidão absurda. E quando a pessoa ateia, ela se mostra enquanto ateia, vem coisas como essa, vem dizeres como esse, de que ela é uma pessoa do demônio, de que ela é uma pessoa má, de que ela deveria se arrepender, de que ela deveria buscar uma religião, de que ela não deveria estar vivendo nessa sociedade cristã que a gente vive. Tem pessoas que perdem o emprego por serem ateias. Tem pessoas que são abdicadas do convívio familiar por serem ateias. Tem pessoas que perdem amizades, que perdem amores por serem ateias. Eu não estou dizendo que o preconceito, né, que a opressão que ateus sofrem está no mesmo nível que a opressão que lésbicas sofrem.
mas é uma opressão também. E quando a gente está falando de uma pessoa que tem esses dois signos, tanto o signo da identidade lésbica quanto o signo da identidade ateia, a gente está falando de uma pessoa que vai ser revitimada em mais um ponto, né? São dois pontos fortes de opressão numa sociedade tão LGBTfóbica e tão cristã como é a sociedade brasileira. Eu vou dizer até por mim um pouco agora, né? Eu não sou lésbica, mas eu sou uma mulher trans, né? Eu sou uma travesti. Em alguns ciclos sociais meus, as pessoas reagem melhor quando eu falo que eu sou travesti do que quando eu falo que eu sou ateia. Quando eu falo que sou travesti em alguns dos meus ciclos, né? Dos meus ciclos sociais, as pessoas, elas compreendem melhor, elas questionam menos. Mas muitas vezes quando eu falo que eu sou ateia, as pessoas se espantam mais. Isso é muito bizarro, né? Você pensar o quanto que essas duas opressões, elas vêm do mesmo ponto, né? Que é o ponto do cristianismo, né? Da culpa cristã que assola o nosso país, mas são opressões que elas, por mais que venham do mesmo ponto, elas estão em esferas tão diferentes que algumas pessoas que vivem em uma dessas esferas, na esfera LGBT, nem pensam muito sobre o ateísmo, né? Porque muitas vezes são pessoas que elas vivenciam outras fés que não a fé cristã, mas que também não conseguem conceber uma pessoa não ter crença nenhuma. Então é importante a gente falar um pouco sobre isso também, né? Sobre o ponto de solidão que vem do ateísmo. Principalmente quando você não conhece nenhuma outra pessoa que é ateia também. Mas vamos lá, né? Diante de tudo isso que aconteceu, denúncias foram feitas. Tá tendo investigações. Mas a Cláudia Damiano, ao que tudo indica, continua atuando enquanto conselheira tutelar, ou pelo menos ela continua recebendo o salário de conselheira tutelar, que é um salário de R$9.000. Eu vou até ver aqui direito. R$ 9.092,23. Esse é o salário que essa criminosa está recebendo. Que essa pessoa que deveria estar presa está recebendo mensalmente. Bom, denúncias foram feitas, né? Como eu falei para vocês, eu vou até pegar aqui para eu falar direitinho quais são os órgãos, né, que estão apurando. O Ministério Público do Distrito Federal, né, começou um inquérito por agora, né, então já tem um inquérito rolando ali. A PCDF, que é, né, enfim, a Polícia Civil do Distrito Federal, mais especificamente do atendimento a Delegacia de Atendimento à Mulher, né, de Ceilândia, está investigando também o caso. E a SEDCOM também está investigando o caso, né? Então é isso, a gente está tendo as investigações acontecendo, vamos torcer para que providências de fato sejam tomadas, porque o que aconteceu com essa adolescente é extremamente grave. E não se enganem, não é um caso isolado. Por mais que tenha sido um caso muito chocante, não é um caso que é tão surpreendente assim, porque a gente vê, todas as vezes que começam a ter eleições para os cargos de conselheiros tutelares, a gente vê o quanto que as igrejas fazem uma movimentação muito grande para conseguir eleger conselheiros tutelares que são evangélicos. Isso vem de toda essa teologia da dominação, né, que essa galera usa, que é justamente de tentar dominar todos os espaços sociais. E os conselhos tutelares são espaços muito chaves para essa galera, porque são justamente os espaços que estão atuando na infância. Então é muito jogo para essa galera conseguir atuar enquanto conselheiros tutelares, porque vão estar agindo diretamente na infância e na adolescência para tentar conquistar mais pessoas para as suas religiões, porque são pessoas que estão mais fragilizadas, né? Além de serem pessoas muito jovens, são pessoas jovens que estão passando por problemas muito sérios na maioria das vezes, né? Então são pessoas um pouco mais fragilizadas, é mais fácil de cooptar para uma religião. E além disso, é mais fácil de conseguirem chegar em crianças e adolescentes LGBT,
porque muitas vezes crianças e adolescentes LGBT sofrem violências dentro de casa ou na escola que carecem de um acompanhamento com conselheiros tutelares. Então a gente vê essa movimentação tão grande de igrejas para conseguir ocupar os postos de conselhos tutelares, justamente para fazer com que aconteça isso que aconteceu com essa adolescente, para conseguir praticar terapias de cura, né, terapias de reversão sexual em pessoas LGBTQIA+, e para conseguir evangelizar pessoas que já estão fragilizadas e que ainda são jovens. É muito sério isso que tem acontecido. A gente deveria ter um meio de impedir que pessoas que são de alguma instituição religiosa pudessem exercer cargos de conselho tutelar. Mas a gente também precisa mobilizar mais a esquerda para que a gente dispute muito os conselhos tutelares, para que a gente consiga colocar cada vez mais pessoas que de fato estão comprometidas com o bem-estar das crianças e adolescentes nos cargos de conselheiros tutelares. E não esse tipo de gente, que é um tipo de gente que só faz acabar com a infância e adolescência de pessoas que não estão dentro da fé que elas acham que é a fé correta para o mundo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu contei para vocês. Se você não tem o que comentar, coloca algum emoji que remeta à infância. E, bom, é isso. Deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e entregar para mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais.